E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olá, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo entre agora no seu coração, na sua vida e no seu lar. Hoje nós temos um convidado muito especial para transmitir os nossos 10 minutos com Deus. É o primeiro vice-presidente do Ministério Céu, o nosso Bispo Clésio. Vamos agora então para a nossa vinheta. Vamos à nossa mensagem de hoje, título evangelístico, digamos, o poder motivador do evangelismo nos dias de hoje. Ou seja, de que forma nós devemos evangelizar nos tempos novos, hoje assim podemos dizer. Nós vamos ler um versículo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Bom, o que eu quero nesse momento falar a todos os nossos amados que estarão com certeza ouvindo e assistindo esse momento especial dessa mensagem. O poder do Espírito Santo. Qual é o poder motivador do Espírito Santo em relação ao evangelismo? Sem o poder do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, seja na forma de evangelizar ou numa pregação, se não tivermos alinhado com o Espírito Santo, apenas são palavras lançadas ao vento. Nós devemos entender coisas importantes no Evangelho e o porquê que devemos assim evangelizar. Nós temos que ter sede, em primeiro lugar, de almas, de vidas. É para isso que a igreja na face da terra ela existe, para assim ganharmos almas para o reino de Deus, vidas para o Senhor. Sem o poder do Espírito Santo não há essa colheita, não tem como. Nós vamos evangelizar, mas apenas por, digamos, um profissional, e não é um profissionalismo, mas sim algo vindo de Deus, motivado pelo Espírito Santo, e para isso precisamos estar cheio. Aqui na mensagem fala que nós sempre seríamos testemunha do Evangelho até os confins da terra, mas se tivermos cheio do poder do Espírito Santo, é necessário, é fundamental estarmos cheios. Outras coisas eu tenho falado a respeito nas minhas ministrações, o seguinte: por que pessoas desistem da caminhada com Cristo? Qual é o motivo ou o que tem motivado essa pessoa a desistir do Evangelho? Simples, falta de motivação espiritual, falta do alimento da palavra, do Espírito Santo na sua vida diária. É constante, não é uma vez na vida, é como se fosse um alimento que nós tomamos no nosso café, almoçamos, jantamos e fizemos alguns lanches durante o dia. A palavra de Deus ela tem que ser dessa forma, 24 horas, se assim pudesse ser. Como não pode ser 24 horas, mas no momento em que estivemos, possamos estar, digamos assim, acordados, seja no trabalho, seja em qualquer outro lugar, sempre em total ligação com o Espírito Santo, porque é Ele que nos motiva, é o Espírito Santo que nos capacita dia após dia, ganharmos vidas para o Senhor, expandir o Evangelho na face da terra. Nós vivemos nos dias de hoje um Evangelho diluído, o Evangelho, podemos assim dizer, genérico, eu falo desse jeito. Por quê? Muitas coisas estão sendo mudadas e o Evangelho genuíno de Jesus Cristo não pode ser alterado, não pode ser mudado. Ele tem que ser completo, ele tem que ser do jeito que começou. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse não pode ser mudado, não pode ser alterado, porque lá em Apocalipse fala a respeito disso. Aquele que acrescenta ou tira uma palavra deste livro, com certeza o nome dele será cortado da árvore da vida. E nós temos que entender uma coisa: nós fomos chamados, nós fomos escolhidos pelo Senhor para evangelizar, para sermos testemunho do Senhor aqui na terra. Digamos, um embaixador aqui na terra. Nós somos embaixadores do Senhor para levar o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma, o Evangelho que leva os perdidos a ter um verdadeiro encontro com Jesus. Outra coisa também que eu entendo na palavra do Senhor, eu sempre falo o seguinte: por que as pessoas também se esfriam?
Nós pensamos às vezes que essa pessoa ela aceitou Jesus ou entregou a sua vida a Cristo e começa até a fazer algumas coisas na igreja, alguma obra, e aí fala, mas fulano está esfriando por quê? Eu entendo que se a pessoa, por mais errada que ela tenha sido, se ela teve um verdadeiro encontro com Deus, um verdadeiro encontro de fato, de verdade, não apenas de palavra, não apenas superficial, digamos, ele se emocionou e levantou a sua mão, foi lá na frente, fizeram a oração como é de praxe, e de repente, eu quero me batizar, e de repente a pessoa se batiza e desiste. Eu entendo, não querendo ser julgador jamais, mas é que a pessoa não teve um encontro verdadeiro. Porque é impossível uma pessoa ter um encontro com Jesus e ele continuar do mesmo jeito. E daquele momento em diante, se ele era um drogado, se ele era um bêbado, ou seja lá viciado em droga ou em bebida ou em pornografia, seja lá o que for, ele vai ser dia após dia sendo lapidado pelo Espírito Santo, ele vai sendo transformado para as boas obras do Senhor na terra. Ele será uma pessoa, um jovem, uma mulher, um homem, seja lá de que idade for, não importa, uma pessoa atuante, uma pessoa que vive intensamente o Evangelho de Cristo. Ele não importa a circunstância, não importa o que esteja acontecendo à sua volta. O foco dele é Cristo, o foco dele é o céu. Ele tem na mente e no coração essa meta a cumprir aqui na terra. Enquanto aqui estiver, ele está firme e constante na presença do Senhor. Motivado por quem? Pela força humana? Não. Motivado, incentivado pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo com certeza é fundamental, é infalível. Sem o poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa, ele nada vai fazer. É impossível fazer alguma coisa que venha a ser duradoura. Nós temos que entender que nós devemos nos submeter ao senhorio de Deus, se render diante dele, se humilhar dia após dia, não se achar jamais que já aprendeu muito, que já sabe tudo, que ele é um cristão nota 10 e que ele pode até dar umas quedas de asa, assim podemos dizer. Não, ele tem que estar focado até Jesus voltar ou até o Senhor o chamar. E tem que estar certo de uma coisa: fazer valer a palavra de Deus na sua vida, fazer valer a presença do Espírito Santo na sua vida, no seu coração, no seu íntimo, para que ele possa transmitir coisas maravilhosas para aqueles que ainda não conhecem. Bom testemunho de um cristão verdadeiro. O testemunho do cristão verdadeiro, nós devemos entender uma coisa: de repente ele não precisa nem falar, mas se tiver um bom testemunho, uma vida com Cristo, uma vida no meio da sociedade, mas exemplar, as pessoas vão olhar para esta pessoa e vai ver Cristo na sua vida, e vai ver que aquela pessoa mudou de verdade, não vive de mentira, faz de conta, mas o próprio Espírito Santo vai falar ao coração das pessoas, vai testificar que esta pessoa verdadeiramente ela mudou, que ela está verdadeiramente trilhando nos caminhos do Senhor. Em Atos, capítulo 4, versículo 31, Lucas escreve que, tendo eles orado, o chão tremeu, o lugar onde eles estavam, houve um tremor. Então, o que nos leva a crer, quando nós oramos, quando nós falamos com o Senhor, com fé, com fervor, crendo, não duvidando jamais, as coisas vão acontecer. Se a pessoa fizer uma pregação, uma ministração, seja na igreja, seja na rua, seja onde for, algo vai acontecer. Algo vai ser motivador para aquelas pessoas que estão ouvindo ou estão vendo. Com certeza, essas pessoas, elas vão ser tocadas. Por que vão ser tocadas? Pelo poder do Espírito Santo. Não pela simplesmente a pessoa que falou, mas o Espírito Santo está ali falando através daquela pessoa, daquele jovem, daquele homem, do evangelizador, de um evangelista, de um pastor, de um bispo, não importa. O Espírito Santo vai testificar que quem está falando está vivendo verdadeiramente
o Evangelho. Aí sim, a palavra vai fazer valer na vida dessa pessoa. Ele vai ser tocado, vai ser motivado. As escamas vão cair por terra, a surdez vai cair por terra. E essa pessoa vai ser, com certeza, tocada pelo poder do Espírito Santo. E ela vai ter um encontro com Jesus Cristo. Em Romanos também fala a respeito do evangelismo também. Em Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo afirma que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. É o poder que transforma. É o poder que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. O poder de Deus faz com que a pessoa ela venha rever os seus conceitos errados, a sua vida errada anterior. E ele passa a observar a palavra de Deus. Ele passa, digamos, ler diariamente. E quanto mais ele lê a palavra, motivado pelo poder do Espírito Santo, mais ele vai aprender, mais ele vai se alimentar. E ele, estando alimentado da palavra e do poder do Espírito Santo, dificilmente essa pessoa vai desviar-se dos caminhos do Senhor. Porque as pessoas, infelizmente, elas se desviam, elas se afastam por falta de alimento. Uma pessoa fraca, digamos, fisicamente, ela vai adoecer. Uma pessoa bem alimentada fisicamente, dificilmente vai adoecer. Uma pessoa bem alimentada do poder do Espírito Santo, da palavra de Deus, ela não se afasta. Ela está sempre motivada, está sempre motivando alguém, incentivando alguém a não largar o Evangelho de Jesus Cristo, a não desistir da caminhada, até mesmo porque a palavra do Senhor diz que neste mundo teríamos aflições, mas o Senhor Jesus disse: tende bom ânimo, porque eu venci. Então nos leva a crer que o alimento espiritual, a palavra do Senhor, o alimento da oração, do diálogo com o Senhor, da palavra, de uma conversa com Deus diária, uma intimidade com o Senhor, ele jamais, ainda aconteça alguns embaraços da vida, alguns ventos, assim podemos dizer, ele não será abalado, ainda que venha a sofrer algumas perseguições, mas ele tem Cristo como seu ponto seguro, como seu porto seguro, assim podemos dizer. Ele não vai olhar para um lado e nem para o outro. Ele olha exclusivamente para o autor e consumador da sua fé. Ele jamais desiste por bobagem da vida, por coisas pequenas que às vezes vêm. Eu sempre falo o seguinte, que nós tropeçamos em pedras pequenas, porque as pedras pequenas, na maioria das vezes, não se enxerga, mas as pedras grandes nós enxergamos. Então temos que ter cuidado nas coisas pequenas que sutilmente vêm, aparentemente não é muita coisa, mas é aí que está o perigo. É nas coisas pequenas, um somatório de coisas pequenas, de lutinha, de coisas que o diabo lança, de setas que o inimigo lança. Nós temos que ter muito cuidado, estar observando essas coisas à nossa volta, sabendo que o inimigo é sagaz, o inimigo ele é astuto, mas o Espírito Santo nos revela dia após dia a não olharmos para um lado nem para o outro, mas exclusivamente para o Todo-Poderoso, aquele que tem o poder de nos capacitar, de nos fazermos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo, o meu, o seu, o nosso Salvador. Amém? Então, tem aqui mais um versículo, em 1 Tessalonicenses 1,5, Paulo cita essa mesma fórmula da evangelização tessalônica, dizendo: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder. O evangelho não é só em palavras, porque falar, todo mundo fala. Falar é fácil, quero ver é viver intensamente o que fala, o que prega. E nós temos que entender uma coisa: o cristão ele tem que ser sim, sim e não. O que passa disso é procedência maligna. Então nós temos que pregar e viver o que prega, para que tenha peso, para que a nossa palavra não venha cair no descrédito das pessoas, não só do ímpio,
daquele que não conhece a palavra, daqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo, mas também no meio da igreja, até mesmo pessoas cristãs que estão à nossa volta. Eles observam a todos nós, como nós vivemos, como nós falamos, qual o nosso procedimento, as nossas atitudes, o nosso comportamento diário. Então, eu tenho que evangelizar e falar das maravilhas do Senhor através do Espírito Santo. Eu tenho que ser cheio, você tem que ser cheio. Amados, nós temos que estar cheio. Volto aqui a frisar o que a pessoa desiste, a pessoa esfria, a pessoa elas param por não estar cheia. E quando não está cheia, há o espaço para o inimigo atuar. E quando o inimigo atua, quando o inimigo ele vem sutilmente, devagarzinho, pisando macio, costumo dizer que ele tem sapatinho de algodão, mas se estiver cheio, ele pode até vir até um pouco perto, mas ele não vai encostar nessa pessoa, porque os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. Ele pode rodear de longe, ele pode estar observando de longe, mas ele não vai encontrar brecha, ele não vai encontrar erro nessa pessoa. Ele vai encontrar sim um homem, uma mulher, um jovem, até mesmo uma criança cheia do poder do Espírito Santo para ser testemunho, não só aqui na terra, mas para o céu, diante do céu e do Senhor, o Todo-Poderoso. Conclusão de tudo aquilo de toda essa pequena mensagem que aqui eu ministrei, falando sobre evangelismo, sobre o poder motivador e esclarecedor do Espírito Santo na vida do cristão, de um evangelista, de um pastor, de um ministro da palavra de Deus. Essa que é a realidade. Sem o Espírito Santo não há poder, não tem como. Ele é a fonte inesgotável que dá motivação ao homem, ao evangelho, à ministração da palavra. É um poder glorioso, não há outro lugar, não há em outra pessoa, é no Espírito Santo. Ele é eficaz, ele é, e portanto, exemplar na vida de uma pessoa cristã. Volto a dizer, a igreja do Senhor, ela precisa estar atento, ela precisa chamar, ela precisa convidar o Espírito Santo para si, para dentro da igreja, porque aonde o Espírito Santo habita com certeza a harmonia, habita a unidade do Espírito Santo, ali habita a paz que excede todo o entendimento, porque isso é promovido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus cubra a todos com graça, que o Espírito Santo ilumine dia após dia. Precisamos estar atentos. Nós estamos vivendo o final dos tempos. E por estar no final dos tempos, nós precisamos estar muito atento a tudo isso. O vento sopra, pode acontecer. Cristo é a nossa base, Ele é o nosso porto seguro. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos, nesse momento, encerrar essa mensagem, convidando a todos ao próximo vídeo, que o pastor Donizete estará ministrando, que você possa, assim, observar aquilo que foi ministrado hoje e que possa absorver na sua vida, verdadeiramente permitir que o Espírito Santo lhes conduza por caminhos, pela vereda da justiça, por amor do nome do Senhor. Que Deus abençoe, rica e abundantemente. Os próximos vídeos, mensagens, o pastor Donizete estará ministrando a todos nós. E conhecereis a verdade vos libertará.